vez. Coragem, irmão, Ele te chamou. Dá glória a Deus. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, Ele te chamou. Dá glória a Deus. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, Ele te chamou. Dá glória a Deus. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, Ele te chamou. Dá glória a Deus. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil, começando mais um programa que estamos quase lá. Já são 19 anos, esse ano estamos completando 19 anos dessa inspiração que começou em 1998 e que tem arrastado os jovens do Brasil e do mundo todo a uma proposta de vida diferente. Dizer não ao pecado por um dia, tá legal? Mas, pô, só um dia, é que não existe outro. O ontem não existe mais, o amanhã não está pronto ainda, de fato e de direito. Nós só temos um dia, e esse dia se chama hoje. E por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. E nessa batidinha, minha filha, nessa batidinha, meu filho, nós temos tirado muita gente da drogadição, da prostituição, da mentira, da violência, do adultério. Muita gente tem aberto o coração para Deus, considerando o dia de hoje, o dia do grande dia que começa o restante de uma vida maravilhosa marcada pela conversão. Então, entra conosco nessa, mais uma terça-feira, e nós estamos aqui já há 19 anos, e o ano que vem completaremos 20 anos de PHN, e a festa vai ser grande. Esse ano já vai ser grande, o ano que vem, então, meu Deus do céu, tá legal? Comigo mais uma vez, essa banda maravilhosa que tem me acompanhado pelo Brasil todo afora aí, no saxofone ele, Fabinho, gente boa, pai de 2 filhos, pensa num rapaz bacana, gente, pensa num menino bom, esse é fora de série. Rogério De Prince, o mais fofinho, o mais fortinho, aquele que se alimenta melhor do grupo, ele na bateria, com um super estúdio na casa dele, quer gravar um CD? Rogério De Prince, meu filho. Ele, o nosso band leader, Rinaldo Rosa, sempre à frente, nos ensaios, na produção, nos arranjos, essa galera é muito legal. E a lenda, né, do Espírito Santo, Jonas Pá, nasceu lá em Cachoeiro de Itapemirim, teve em suas mãos a primeira guitarra do Roberto Carlos, e por incrível que pareça, vendeu o papagaio PVA da charrete. Que você podia... Meu filho, se você tivesse violão, valia uma grana hoje. Você não cansa de torturar o Jonas isso, cara. Toda vez que ele lembra disso, ele sofre do coração, cara, quase morre de remorso. Pensa, era a primeira guitarra do Roberto Carlos, cara. Não, cara, quanto ele tá valendo hoje? Não fala um negócio desse. O Jonas com o carrinho dele, velho, pra baixo, pra cima, pagando aluguel, com a primeira guitarra do Roberto Carlos na mão. Ele estaria com o Opala Commodore agora. E no Julie Andrews, não, nos teclados ele, Julie Andrews, os dedos mágicos aqui da Canção Nova. É essa banda que me acompanha, inclusive é essa banda que estará comigo no show do acampamento PHN aqui na Canção Nova, no dia 15, sábado à noite, eu espero por você. Aliás, acampamento PHN com o tema Coragem, Levanta-te, Ele te chama. Essa música eu acabei de cantar, abrindo o programa, é a música tema do nosso encontro, tá bom? Cantei apenas o refrão, já estamos produzindo lá no estúdio do Rogério, a música toda, vai ficar linda, e nós vamos cantar para você ela inteirinha durante o acampamento PHN, que vai ser uma bênção, gente. Você já veio para o acampamento PHN? Você já experimentou estar no meio de 180 mil jovens do Brasil todo, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, e de alguns países da América do Sul também, com o único propósito, romper com o pecado.
e iniciar uma vida nova em Deus. É maravilhoso. Então, vem para cá. Mesmo que você não tinha colocado ainda, não estivesse colocado ainda no seu cronograma, na sua agenda, mas, por favor, venha, experimente, dê um dia da tua vida ao PHN. Pode ser na quarta, pode ser na quinta, pode ser na sexta. Agora, se for sábado e domingo, melhor ainda, tá legal? E esse ano tem uma novidade. Nós vamos começar um pouquinho antes. Já na segunda-feira de manhã, nós teremos atividades para quem estiver passeando pela chácara, vivendo as férias aqui na Canção Nova. Teremos palestras, oficinas de dança, aeróbica, show na praça aqui, Cachoeira Paulista, na segunda-feira à noite, um showzaço, todos os cantores da Canção Nova e convidados. Na terça-feira teremos gravação do programa PHN aqui às 4 horas da tarde e depois PHN ao vivo, tá bom? Às 22h30, vai ser lindo. Na verdade, vai ser um pouquinho mais cedo, 9 horas da noite, tá legal? Vai ser maravilhoso. E na quarta, com a missa do Clube da Evangelização, começamos oficialmente o nosso acampamento PHN. Volto a dizer, com o tema Coragem, Levanta-te, Ele te chama. Padre Paulo Ricardo, Astromar Miranda, Graciele, Dunga, todos os pregadores e cantores aqui da Canção Nova, Ana Lúcia, Emanuel Estênio, Peter, Monsenhor Jonas Abib, Padre Adriano Zandoná, enfim, uma galera linda, maravilhosa. Adriana Arides fazendo show esse ano aqui com a gente, enfim, imperdível. Tiba, boa noite, seja bem-vindo. Bacana. Que legal. Cara. Tudo bem com você? Tudo bem. Você não perguntou mais do nosso canal no YouTube, meu canal. Verdade, nossa, é verdade. Toda terça-feira você sobe um vídeo novo, né? O vídeo da semana passada foi 7 coisas que não te contaram sobre casamento. Olha, 7 coisas não te contaram sobre casamento. Que muito legal, que a pessoa, antes de casar, não faz ideia. Quando casa, se depara com a situação. 7 coisas muito curiosas, cara. Legal, cara. E muito tá legal. Bombando, né, meu? Esse canal. É você e a sua esposa, Isso, Teia, exatamente. que inclusive tá grávida. 8 meses. O Tomás está para chegar a qualquer momento aí. Qualquer momento, assim, daqui uns 30 dias, tá bom. Não precisa ser agora, não. Isso é hoje, né? Não, pode precisa ser hoje, não. Aí. Curtir lá mais e tal, ficar lá e desenvolver direitinho. E a gente está na expectativa, estamos muito felizes, né? O nosso 6º filho, né? Temos 3 lá no céu e 3 aqui. Que lindo. Muito bom. Nosso canal está com mais de 41 mil inscritos, né? E está toda semana, toda quarta-feira. Entra lá no YouTube, digita Deia Tiba, você vai ver o canal, se inscreve para receber vídeo, formação humana, defesa da vida, sexualidade, relacionamento, família, está tudo lá. Beleza pura. Tiba, e o convidado de hoje? Cara, Dunga, o convidado de hoje tem uma história, assim, de arrepiar, e é mesmo. O nome dele é Flaviano Costa. E o menino passou por uma situação muito, muito complicada. Aos 9 anos foi abusado por uma mulher, né, mais velha, e a partir daí a sexualidade, sim, atrapalhou toda, viveu muita questão delicada em relação aos namoros, à sexualidade, inclusive com abortos que incentivou, das namoradas que teve. Viveu uma vida de droga, muita coisa pesada, assalto, a mão armada e tudo mais. Ele vai contar tudo isso, né, com detalhes no programa de hoje, mas é imperdível. Se você está em dúvida ainda se vai continuar assistindo o programa, meu irmão, para um pouquinho, senta um pouquinho, descansa um pouquinho. Toma um cafezinho, uma aguinha, e assista o resto desse programa, você vai surpreender o que aconteceu na vida desse cara. É um milagre. Pensa, de um cara com a arma na sua frente, dá 3 disparos e a arma pifa, falha. Deus teve ou não tinha ou não tinha um propósito na vida desse cara? Ele está aqui hoje no programa e vai falar. Graças àquele revólver velho que falhou. Aquela porva antiga, moiada. Aquela porva moiada e a mão de Deus ali. A mão de Deus. O revólver não disparou e ele está hoje aqui vivo para contar para nós o seu testemunho. Antes de chamar o nosso convidado, quero agradecer um presente que veio lá de Pindamonhangaba, o meu amigo Rodrigo Poá, né? Genro do meu grande amigo Toninho Poá, jogamos futebol juntos na Ferroviária, no Industrial, no Colorado, e FFDEF, ou seja, foco, força, Deus é fiel. É mais do que uma marca de um vestuário esportivo, mas é também uma proposta de vida. E você de Pindamonhangaba, sinta-se lisonjeado, porque eu, quando recebi o Rodrigo e o Toninho na minha casa, Rodrigo Poá e Toninho Poá na minha casa, eles começaram a me falar disso para eu dar uma força. Eu falei, poxa, vocês têm muito mais que uma marca, vocês têm aí uma inspiração, uma proposta de vida.
Foco, força, porque Deus é fiel. Foco, força, Deus é fiel. FFDEF. Então, um grande abraço a meu amigo Rodrigo, meu amigo Toninho Poá, em Pindamonhangaba. Se Deus quiser, em breve ele também estará aqui no programa falando dessa inspiração maravilhosa. Mandou aqui umas camisetas, mandou aqui o boné, tá bom? Bonézão aqui da hora, aqui, tá legal? Então um grande abraço aí, Toninho, Poá, um abraço aí, Rodrigo. Deus abençoe vocês aí em Pindamonhangaba. Tá aqui, Pindamonhangaba sempre trazendo inspirações. A diretora desse programa é de Pindamonhangaba, Priscila Ocanha. Não, a maior inspiração de Pindamonhangaba está aqui apresentando o programa, tá pô. Aqui, velho. Imagina, de Pindamonhangaba veio PHN, veio gente do bem, veio... Ó, muito legal. E tem muita gente de Pinda aqui na Canção Quem nasce Nova. em Pindamonhangaba é o quê? Pindamonhangabense. Eita, Sabe o que quer dizer Pindamonhangaba? não. Segundo o que me falaram na infância, é fábrica de anzóis. Olha. É na língua... Profundo, hein? Profundo, ó. Profundo, ó. Pescador de homens. Tudo tem a ver, cara, tudo tem a ver. Bom, vamos começar o nosso programa chamando aqui o nosso convidado especial. E para recebê-lo, nós preparamos mais uma vez aquele fundo musical que é o tema do nosso acampamento PHN Coragem, levanta-te, ele te chama. Vem para cá para contar o seu testemunho, ele, diretamente da cidade de São José dos Campos, Flaviano Costa. Chega mais, meu irmão. Rapaz, essa música aí, música quando começa com o refrão, meu filho, pode esperar que é sucesso, tá legal? Estamos produzindo e no acampamento PHN você vai ter a alegria de conhecer essa música inteirinha, tá legal? Ei, alô, você, preste atenção, a fila andou e chegou a sua vez, coragem, irmão, ele te chamou, então... Dai glória a Deus, tá bom? Se você quer nos seguir no Facebook, Facebook PHN Oficial, o Twitter, @PHN Oficial, nosso Instagram, o Instagram do programa, PHN_Oficial, ou você pode também enviar o seu testemunho para nós. Quer dar o seu testemunho aqui no programa PHN? Deus fez alguma coisa na tua vida que você precisa contar para nós? Então anota aí o nosso e-mail, phnprodução@cançãonova.com. Escreve lá seu testemunho, vai ser uma alegria receber você um dia aqui no nosso programa, tá legal? Beleza? E também está aqui esse capacete aqui, gentilmente cedido pelo nosso produtor aqui do programa, o Gabriel. O Gabriel, ele é jogador de futebol americano. Não, é futebol americano ou é... Futebol americano. Tá aqui, olha. E eu quis que ele trouxesse. Mostra aí o nosso querido. Não é rugby, né? Não é o rugby, não. Tem diferença. Tem diferença. Nas regras, no uniforme, no capacete. Rugby não usa capacete, né? Rugby não usa capacete. Qual a sua posição? Center. A minha sentada aqui. Center. Ele é center. Se o Tiba fosse jogar futebol americano, qual a posição ele seria? Bandeirinha. Poderia ser um corner ou um running back. No corner não é muito a minha cara, eu prefiro o outro aí. Ou running back. Eu gostei mais do running back do que... corredor. Aquele cara que corre pro cara, o lança aí, ele vai correndo. O running back ele já sai com a bola na mão e... Olha, eu era bom nisso, eu era o maior corredor da minha rua, não tinha um que ganhava de mim na corrida. Aí, ó, você vai ser o cara, o próximo jogador do time deles aí. Então, e por que eu quis esse capacete aqui? Porque me lembra Efésios, né? O capacete da salvação. Tem a couraça, tem a sandália, aquele revestir, mas, sobretudo, o capacete da salvação. No final do programa, eu quero encerrar o programa cantando com esse capacete na cabeça aqui, porque você, meu irmão, você, minha querida, meu irmãozão, você tem que proteger a tua mente. Mau pensamento, ideia de morte. Agora está em moda desenho animado, ensinando crianças a tirar a própria vida. O mundo está louco, gente. Então precisamos guardar nossos pensamentos no Cristo Jesus. Por isso, o capacete da salvação. Tá legal? Bom, Flaviano, vamos começar a nossa conversa. Seja muito bem-vindo. Manda o teu abraço lá para São José dos Campos, por favor. Queria mandar um abraço para o pessoal lá de São José dos Campos. Em especial, quero mandar um abraço para o povo lá do grupo de oração Nova Voz, né? E ao padre Tiago, que me incentivou, apoiou aqui, para que estivesse hoje podendo partilhar um pouco do testemunho, né? Então, um abraço a todos. Eu acredito que muita gente queria ter vindo, mas
pelo fato de muito compromisso, às vezes, ou uma atividade ou outra, não puderam estar, né? E um abraço a todos vocês aí. Deus abençoe. Bacana. O Flaviano hoje vai contar a história dele, que começa com uma situação que, para nós, a gente acha que está muito longe, que está muito fora, que está muito, assim, longe da nossa realidade, mas que está presente no nosso dia a dia. E nós, pais, mães, precisamos ficar muito atentos, que é a questão da pedofilia, né? E muitas vezes, quando a gente imagina a pedofilia, a gente já imagina um homem, um velho safado, né? Ou então um adulto ignorante, maldoso, né? Abusando de uma criança. Mas muitas vezes também é o contrário. Às vezes também é uma mulher, tanto a mulher quanto o homem, com uma tara por criança, né? E que muitas vezes também acontece do feminino abusar do masculino, de meninos pequenos, que, não sei, é uma doença, só pode ser uma doença isso, né? Mas não é porque é uma doença que nós vamos tratar também com muita, digamos assim, suavemente. Não, não. É um crime. Pedofilia é crime, e é crime horrendo, né? E justamente a história do Flaviano começa com um episódio de pedofilia, onde ele, com 9 anos de idade, foi abusado sexualmente por uma mulher, não sei se parente, se é vizinha, não vai vir ao caso agora, mas conta para nós como é que foi isso. Claro que não precisa entrar em grandes detalhes, porque é uma situação constrangedora e talvez também possa expor pessoas que já repensaram a própria vida. Mas lá com 9 anos, que experiência difícil, né? Então, como o Dunga já bem falou, com 9 anos. E antes até mesmo de falar sobre isso, quero dizer assim que eu tive uma família muito bem estruturada. Graças a Deus, meu pai, minha mãe, né, sempre foram presentes, né, em toda a minha infância, né. Não tinha Deus em casa, no sentido de... Não tinha uma prática religiosa. Sacramental. Mas eram pessoas boas. Isso vai vir um pouco mais à frente, depois que a minha mãe tem uma experiência também de um encontro que houve em São José dos Campos, né? Mas, enfim, eu penso e acredito assim que a porta de entrada para tudo aquilo que eu vou dizer se deu nesse abuso, né? Por uma pessoa mais velha. E lá eu tive a minha sexualidade, que não era um momento despertada, até mesmo invadida, né? E isso foi porta de entrada para muitas outras situações que eu pude viver, né? Que eu experimentei. Uma vez que eu tive a minha sexualidade violada, depois, à frente, eu também vou violando a sexualidade de outras pessoas. Ô, Flaviano, deixa eu perguntar, porque é bom para que a pessoa que esteja em casa, para que ela fique esperta. Sem contar, omitindo nome, enfim, emitindo grau de parentesco ou vizinhança, em que condições aconteceu esse abuso? Ela se deu na minha própria família, né? Por uma pessoa da minha família, né? E eu tive essa experiência, na qual, sem saber, porque com 9 anos... Dentro da sua própria casa? Dentro da minha própria casa, né? Eu tenho isso. E a partir disso, Dunga, eu tenho muito claro isso comigo, que eu desenvolvi e eu fui criando um hábito de buscar a sexualidade de uma maneira tão desenfreada, né? De saciar, de ter o prazer, uma curiosidade fora do comum para a minha idade, né? E a sexualidade, eu acredito que depois, quando a gente passa pelo processo de conversão, eu fui entender melhor todo aquele contexto, eu fui ver o quanto eu tive a minha sexualidade destruída, ao ponto de passar por psicólogos, né? Porque eu não conseguia frear, que a partir disso eu desencadeei vício de pornográfico, por ver na minha própria casa isso, né? Meu pai está assistindo, outras pessoas assistirem, né? E até mesmo até as correntes de amizades, eu fui fazendo isso depois, ao decorrer da minha vida. Uma vez explorado, eu passei a explorar outras pessoas. Vizinha, eu fui buscando amizades, fui chegando, mas sempre com a intenção de explorar outra pessoa. Isso de uma maneira muito precoce, né? Precoce. Isso aconteceu na sua vida com 9 anos. 9 anos. O que se sucedeu depois disso?
Você me disse lá atrás, conversando conosco aqui nos bastidores, que também a droga, a bebida, a cocaína, né, principalmente maconha, se apresentou de uma maneira muito, muito cedo na sua vida também. Você ficou dos 9 aos 19 anos, ou seja, 10 anos, quer dizer, aqueles 10 primeiros anos de uma vida realmente consciente, né? Que a gente está ali em fase de formação, de adquirir conhecimento. Até esses dias eu estava estudando, estudando um pouco mais, né? Porque a gente aqui na Canção Nova a gente sempre está estudando. Mas muitas vezes eu queria entender a diferença, se é que houvesse diferença, entre ouvir e escutar. Né? Eu fui pesquisando ali no dicionário, na raiz das palavras, e realmente as duas palavras têm praticamente o mesmo sentido, mas com uma, é interessante isso, com uma diferença apenas. Você vai pegar todos os significados da palavra escutar e da palavra ouvir, são praticamente as mesmas coisas, são sinônimos. Porém, na palavra escutar aparece uma palavra, um significado que não aparece na palavra ouvir. Na palavra escutar aparece a palavra obedecer. É por isso que os pais muitas vezes falam, também você não me escuta? Você não me escutou? Ou seja, você não me obedeceu. E na ouvir aparece principalmente o valor do aprender, né? De você adquirir conhecimento. Me escuta bem, escuta o que eu estou falando, né? Ouça, né? Ouça bem, você tem que ouvir mais seus pais, né? Então, quer dizer, essas duas palavras, elas estão muito presentes nessa época da vida. E justamente nessa época da vida, onde você precisava obedecer e precisava ouvir, ou seja, escutar e ouvir, foi justamente nessa intensidade que tudo isso aconteceu, dos 9 aos 19. Quer dizer, ali quando você começou a entrar na adolescência, 11, 12, 13, foi tudo muito precoce mesmo na sua vida? Foi tudo muito precoce. Eu sempre fui, na minha infância, adolescência, ou era 8 ou era 80. Né? Quando eu me interessava e abraçava uma coisa, era para valer. Eu sempre tive muita curiosidade de tudo. E nessa curiosidade, por influência de amigos, eu logo comecei a fumar muito cedo. Cigarro. E disso foi passando para maconha, né? E eu achava que era tudo uma brincadeira, porque eu me sentia me sentia ali diante dos amigos, né? O tal. E isso foi ficando tão sério, tão grave, que até mesmo antes da maconha, na escola, quando eu ia estudar, eu já cheirava benzina, levava para a sala de aula, derramava na camiseta, que aquilo evapora muito rápido, e eu comecei a cheirar benzina. E depois disso, eu tive uma experiência muito forte com cola de sapateiro. Né? Quantas vezes eu cheirava cola de sapateiro? Eu cheirei tanta cola, Dum, que eu cheguei até o ponto de, muitas vezes, perdão da palavra, eu escarrava, cuspia e saía cola. Quantas vezes à noite eu acordei de madrugada com falta de ar e eu via meu pai naquele desespero, porque aquilo chegou a comprometer tanto o meu pulmão, né? E que eu faltava ar às vezes, mas era a cola que estava tampando, né? E depois disso eu não tinha mais parada, não tinha mais o que saciar, eu queria mais, né? E quando eu entrei na cocaína e na maconha, aí a situação ficou um pouco mais precária, que eu não tinha dinheiro. Meu pai trabalhava das 3 da manhã, chegava às 8 da noite. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 12, 13 anos já, né? Já não, ainda. Não, ainda, né? Ainda. Meu Deus. E, Dunga, e quando eu passei a experimentar e a fazer o uso da cocaína e da maconha, eu vi que a situação já tinha perdido o controle. Porque eu saía da minha casa, ia até o centro da cidade de São José dos Campos, e eu comecei a roubar até então. Um menino de bicicleta, andava só de bonezinho. Eu assaltava as pessoas com outros amigos. Intimava, chegava na saída das faculdades, emprego, roubava relógio, roubava boné, roubava tudo aquilo que podia de valor para sustentar o meu vício. Eu cheguei a trocar relógio que eu ganhava de presente de aniversário de R$200, trocava por naquela época era papel, não era nem esses pinos que existe hoje, era papel, por 2 papéis de cocaína, né? E chegava em casa, alegava que eu tinha perdido, né? E isso foi aumentando a quantidade, né? Aumentando o nível, a intensidade daquilo que eu usava. E eu passei a trabalhar muito cedo também, Dunga, porque como eu não tinha dinheiro em casa, eu falei assim, vou arrumar um serviço.
Eu comecei a trabalhar em sorveteria, padaria, e quantas vezes eu não conseguia parar no serviço, porque eu preferia roubar do que trabalhar, porque o roubo te dá um retorno mais rápido, né? O trabalhar não era tão interessante. E eu passei a roubar, ao ponto de criar inimizades, ao ponto de ser marcado por outras pessoas. E eu era o tipo da pessoa que eu sou muito tímido, né? Por mais que não pareça, de estar no grupo de oração, de estar coordenando o grupo de oração hoje, eu sou muito tímido. Mas quando eu me drogava, usava droga, eu era o primeiro a entrar numa briga, eu era o primeiro a ir para cima, eu era o primeiro a agredir, eu era o primeiro a invadir uma casa. Você tinha uma predisposição à violência, até se entende, né, Tiba? Porque uma pessoa que é violentada, que é invadida, essa pessoa, ela passa a não ter limites, né? Você, Tiba, você é pai de 2 filhos lindos e anda o Brasil dando encontro principalmente para casais, para família. Como é que você vê a situação? Que é uma situação decorrente, assim, ela tá presente no dia a dia da sociedade. Um estupro, uma gravidez não planejada, não desejada, e muito menos planejada, a drogadição precoce. Como é que você tem visto isso também, Tibá? Você tem andado bastante aí? Graças a Deus, Nunga, a gente roda o Brasil todo, você também sabe disso. Eu acho que você está me perguntando porque você já toca nessa realidade também. Mas a gente vive imerso a um caos, essa é a verdade. A gente vive uma situação lastimável, onde isso é mais comum do que a gente imagina. O número de abusos que acontece, principalmente na infância, é fora do que a gente consegue dimensionar, porque muitos desses abusos ficam no silêncio e causam muitas revoltas. E acontece essas consequências, e a pessoa às vezes nem liga uma coisa com a outra, né? Depois, talvez, que a pessoa se encontra com Deus, consegue fazer uma leitura da história, as consequências, ela consegue enxergar como aquele abuso teve consequências terríveis ao longo de toda a sua vida, toda a sua história, né? Então, esse sentimento de ser abusado, de ser maltratado, de certa forma, e refletir, não, agora eu quero repetir isso. Isso é mais comum do que a gente imagina. É dado de psicólogos, né, que retratam essa personalidade de repetir a agressão que sofreu. Quer dar o troco, né? Quer pagar na mesma moeda, talvez fizeram isso comigo, agora eu vou fazer isso também com o máximo de gente que eu possa. Quer dizer, é um trauma, é uma dor, uma marca, só em Deus. Só em Deus. Por isso que você que está aqui agora nos ouvindo, nos vendo, aqui na TV Canção Nova, eu tenho que dizer para você que essa TV, ela só existe por causa da sua doação. Por isso que nós constantemente pedimos que você nos ajude a manter essa obra. Quando você está colaborando, você não está simplesmente ajudando a Canção Nova a pagar as contas dela, não. Você está participando de um projeto que há 40 anos foi inspirado no coração do Padre Jonas, e que mesmo que depois que todos nós aqui passarmos, ele vai continuar. Vai ter um dia que vai ter TV Canção Nova sem Dunga, sem Padre Jonas, sem Edson, sem Luzia, sem Tiba, né? E a TV Canção Nova vai continuar, porque a obra é de Deus. A Canção Nova, o hospital, a escola, a rádio, a internet, é uma obra de Deus. Um dia todos nós não estaremos mais na atividade, e outros farão. Então você está, no seu tempo, participando da manutenção de uma obra que não pode parar. Porque se hoje o mundo está assim, podemos imaginar como estará daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então a Canção Nova precisa muito de você, para que a gente possa trazer esses testemunhos, para que pessoas não venham a sofrer tanto quanto, graças a Deus, Deus entrou na sua vida, mas que sofrimento é esse, né? Com 12 anos, está usando cocaína, maconha, né? E ainda sob os resquícios da lembrança daquele estupro, vamos dizer assim, aquele abuso sexual. Sim, e a consequência disso veio depois, porque todos os meus namoros, eles foram marcados por uma sexualidade de maneira bem... desregrada, totalmente. Desregrada, né? Eu tive namoros, e um deles foi muito intenso isso, de casos de aborto, né? Até quando eu partilhava com o Tiba, eu vi com o olho dele, porque ele toca bastante nessa realidade hoje. A bandeira do Tiba é o direito de viver. E eu vivi isso, experimentei isso, Dunga, ao ponto de ver, às vezes, a menina que eu estava se drogar ao ponto
de um sol de calor de 30 graus, ela está debaixo de uma coberta, tremendo, se batendo, porque tinha tomado um remédio para abortar, e a gente forçava aquele aborto, porque a gente não queria. E eu fui vendo o quanto eu tinha desgraçado a vida é a palavra mais correta, desgraçado a vida de algumas pessoas. E todos os meus namoros, Dunga, foi isso. Foi dessa forma. Se engravidasse, tinha que tirar. Eu não queria isso, eu não queria responsabilidade. Eu queria curtir, eu queria droga, eu queria, explorar. E demorou até então, eu nunca tive um sentimento até então por ninguém. Eu não conseguia ter amor próprio. Eu não conseguia ter amor, muitas das vezes, pela minha própria mãe. Como eu disse para você lá atrás, quantas vezes eu cheguei drogado, caído, Dunga, às vezes eu chegava em casa rasgado, com a boca sangrando, que eu tinha caído para a terra, eu tinha caído, fugido de briga, de situações, eu tinha caído no meio do caminho. Quantas vezes eu cortei a minha boca de levar ponto aqui, de chegar tudo sujo em casa. Quantas vezes eu cheguei e eu encontrava a minha mãe com o terço na mão. E a expressão que eu usava, como eu disse para você lá atrás, eu falei, por que a senhora está rezando essa bosta? Quantas vezes eu usei essa expressão? Essa porcaria, isso não adianta de nada. E minha mãe não dizia nada, só abaixava a cabeça e continuava. Humildemente continuava rezando. Porque, Dunga, eu tenho clareza disso, que eu busquei o prazer de todas as formas possíveis. No sexo, na droga, no mesclado, no álcool. Quando não tinha dinheiro, era na pinga, era na cocaína, era em todas as drogas possíveis. Eu só não injetei, mas todo tipo de droga que você imagina eu usei. Para tentar saciar uma coisa que eu não tinha, eu não era feliz. Mas uma coisa interessante, mesmo sem conhecer Deus da maneira que hoje eu tenho consciência e conheço, todas as vezes que eu chegava em casa, eu colocava a minha cabeça no travesseiro, Dunga, e eu chorava e não entendia por quê. Nas madrugadas, quantas madrugadas eu chorava. Eu colocava a cabeça no meu travesseiro e eu não entendia por que eu era tão infeliz. Mas quando eu estava usando droga, parecia que resolvia tudo. Mas quando eu chegava no silêncio, lá em casa, na noite, chegava muitas vezes pisando na ponta do pé, eu não conseguia entender o porquê que eu era tão frustrado. Eu era um jovem muito frustrado. E quando você falou aí de tanto suicídio, passava na cabeça de tirar a própria vida. Quantas vezes eu pensei em tirar a própria vida? Sobretudo quando nós fizemos um churrasco para comemorar o nosso primeiro revólver, porque nós queríamos intensificar o assalto. E quantas vezes eu assaltei taxista, pai de família, tirava do dinheiro, entrava ali, chamava o táxi, entrava dentro, e quando chegava num determinado ponto, assaltava. Quantas vezes assaltava, chamava, dava no endereço longe, vazio, distante do bairro, saltava gente que entregava pizza, saltava tudo. E, Dunga, um dia que foi a gota d'água, que eu vi que eu estava num vício totalmente destrutivo na minha vida, foi quando eu entrei, nós fomos reformar uma casa muito grande. Eu trabalhava de servente, de pintura, de pedreiro, porque eu não conseguia arrumar outro serviço. E eu fui trabalhar justamente com uma pessoa que já tinha puxado cadeia, tinha fugido. E nós trabalhávamos naquela casa. Um dia nós tivemos a ideia de fazer uma festa naquela casa, mesmo sem autorização da dona, ela tinha ido viajar, e nós tínhamos reformando, e nós limpamos a parte de baixo, nós juntamos como se fosse um barril desses que a gente tem no programa aqui, que está no cenário, nós enchemos de gelo, bebida, e nós convidamos algumas pessoas, mas quando a gente foi perceber, já tinha lotado a casa, homem, mulher, gente que a gente nem conhecia. E no meio daquela festa, Dunga, desencadeou uma briga com essa pessoa que eu trabalhava, e qual a gente assaltava muitas vezes junto, né? E desencadeou uma briga, uma confusão em cima dele, e houve uma pancadaria geral naquele lugar. E nós saímos para a rua brigando, era o pessoal de outro bairro, que tinha vindo através de umas meninas que nós tínhamos convidado. E a gente louco por causa da droga, da bebida, já era de madrugada. Nós voltamos da rua, após eles irem embora, a gente expulsamos eles da festa, e quando nós voltamos, nós fechamos a casa. Dunga, todo o dinheiro que eu tinha ganhado naquele serviço, trabalhando, tinha juntado, naquela época era R$500 da minha parte. Aquela noite nós usamos
tudo em cocaína, ao ponto de estourar a veia do nariz, ao ponto de eu não sentir mais língua, boca, sabe? Foi tão alto aquela noite que eu bebia, ingeria as coisas, não conseguia. Eu via o sol nascer e não conseguia dormir, numa agitação. Outro dia, quando passou o efeito, a minha boca estava toda mordida, que eu mordia, porque a cocaína ela anestesia. E eu mordia, e não conseguia sentir mais nada, sabe? Ao ponto que eu usei a cocaína naquela noite, né? E quando eu amanheci no outro dia, eu falei assim, eu não consigo mais parar. Eu vi que a situação já tinha fugido do meu controle, ao ponto, Dunga, de ter criado tantas inimizades por causa de pegar droga, muitas vezes não pagar, de roubar, muitas vezes não ver as consequências daquele roubo. Um dia, voltando para minha casa de madrugada, drogado, sujo, eu fui parado por 2 pessoas, do lado de uma igreja que hoje é o grupo de oração onde eu participo, que eu vejo que é algo muito profético, que é a igreja que hoje eu frequento, que eu sou paroquiano, que tem a minha participação lá. Me pararam de madrugada, é um terreno baldio, vazio, do lado daquela igreja. Eu lembro que eu levei soco no rosto, pontapé, ao ponto de cair, perder o equilíbrio. E quando eu fui levantar para poder correr, ele puxou o revólver. Uma daquelas pessoas puxaram o revólver, e quando ele apontou para mim, eu não tive tempo de fazer mais nada. Foi a hora que eu olhei, só deu tempo de eu olhar e enxergar aquela luz, como que aquela luz vermelha da capela do Santíssimo. E foi a primeira vez que eu fiz uma oração na minha vida, que eu falei para Deus, Senhor, eu não quero morrer. Isso tudo numa fração de segundos. Uma fração de segundos. E eu ouvi por 3 vezes ele apertando o revólver. E as 3 vezes não saiu aquela bala. E foi o tempo de eu correr e conseguir escapar da morte. Mas mesmo assim eu não aprendi a lição, Dunga. Porque eu já era, nesse ponto, com 14, 15 anos, eu já era jurado de morte. Eu tinha arrumado uma confusão com o tráfico, com as pessoas do tráfico de um bairro vizinho. E eu já cheguei a apanhar deles na rua, de levar a coronhada, tudo. E tinha sido jurado de morte. Eu tinha jurado também a outra pessoa de morte. E nisso a gente já estava num grau tão grande de tráfico. Alguns de nós já vendia. Alguns de nós já não faziam uso como eu usava. Eu já usava. Eu só pensava em usar. Outros já faziam o tráfico. Ao ponto da gente, um dia, sentado, perto dessa igreja, eles passaram dando tiro. E eu vi bala passando a 2 dedos do chão, de onde eu estava. Eu vi a bala, a faísca, era de noite, a faísca daquela bala pegando no asfalto. Eu vi o zumbido daquela bala passando pelo meu ouvido. E a gente correu para trás da igreja, né? E, Dunga, isso eu tive uma segunda experiência, que eu percebi que minha vida estava caminhando para algo que não tinha volta. Daquelas pessoas que caminhavam com a gente foi alvejada. E quando a pessoa tinha saído da moto, caminhado na rua, para ver se ele via a gente ainda, a gente já tinha se escondido, ele subiu na moto e saiu. Quando nós caminhamos até aquela pessoa que estava na rua, eu nunca tinha visto uma cena daquela. Quando eu cheguei, eu vi aquele amigo, né, agonizando. E eu vi por diversas vezes ele tentando puxar o ar. E cada vez que ele tentava puxar o ar, o sangue vinha subindo. E iria se afogando no próprio sangue. E mãe é uma coisa extraordinária. Que isso foi a 100 metros da casa dele. Eu não sei se alguém foi avisar ou não. Mas quando a gente estava perto, ele ainda agonizava, a mãe dele chegou. Foi o tempo dela ter pegado, eu lembro disso claramente, ter pego ele no colo, ter inclinado ele assim, a mãe. E ela tinha gritado. Eu não me sensibilizava como eu me sensibilizo hoje, né? E quando eu vi aquela mãe pegando o filho e dando aquele grito, eu falei, podia ter sido eu. E ele deu o último suspiro, e aquele sangue derramou pela boca dele. Ele foi alvejado pelas costas. E, Dunga, isso foi a 2ª vez. A 3ª e última vez, quando eu decidi, antes mesmo de eu decidir, foi quando eu vi esse amigo que era muito parecido comigo. Muito parecido comigo, a qual os traficantes tinham confundido por diversas vezes comigo, tinham dado tiro, trocado tiro com ele. Ele já era dono de tráfico, mas era um amigo.
ele foi para se vingar daquilo que tinham feito comigo já, de ter batido, ter dado tiro. Ele foi e matou um dos traficantes daquele bairro. Foi um daqueles traficantes. Ele falou assim, ó, chegou em mim e falou, eu matei aquele cara. Eu achei que era brincadeira. Ele falou, mas não, matei. E nisso, Dunga, a gente comemorou, como se fosse uma festa, um prêmio. Mas o pior ainda estava por vir. Ele um dia saindo da casa dele, e por causa do dinheiro do tráfico, ele tinha arma, ele tinha carro. Ele saindo da sua casa com o carro. O cara parou a moto do lado do carro dele e deu um tiro no olho dele. Aquilo fez um buraco pequeno no olho, mas a cabeça dele é como se estourasse o tampão. Dunga, quando eu fui no velório dele, e eu vi aquele irmão, aquela pessoa que tinha caminhado comigo, tinha se drogado comigo, tinha crescido comigo, tinha feito alguns retiros já, mas que não tinha surtido efeito algum. Eu vi ele no caixão. Dunga, eu me revoltei. Eu não consegui ficar 1 minuto vendo aquela cena do caixão. Porque toda vez que eu olhava ele, eu me via naquele caixão. Eu me via naquele caixão. E quando eu vi aquela cena, dentro de mim, me veio uma vontade imensa. E uma voz disse para mim, Flaviano, você precisa sair disso. Você precisa dar a volta por cima. Você precisa dar um filho novo para sua casa. Dunga, e perto mesmo da gente fazer o retiro, a qual depois quero contar, a gente planejou com um revólver. A gente planejou um assassinato. Porque uma pessoa tinha entregue à minha família que eu estava usando droga, que eu vendia droga. E esse assunto chegou em casa. Porque até então eu tentava evitar o máximo em casa. E quando o assunto chegou, que eu usava droga, que eu era dependente, o negócio em casa ficou tenso. Fechou o tempo, como a gente diz. E a ira foi tanta, que aquele momento que eu tive de melhora, de querer sair, parece que eu fiquei cego novamente. E a única coisa que eu queria fazer era matar. Eu queria matar. E foi quando a gente planejou um assassinato dessa pessoa, desse jovem, desse rapaz. A gente falou, a gente vai dar um fim na vida dele. A gente tinha comprado um revólver, a gente já tinha planejado tudo, Dunga. Já tinha feito tudo, estava tudo certinho. E dentro de mim, eu tinha a plena convicção, a certeza, e não voltava atrás. Eu ia tirar a vida daquela pessoa, porque eu não tinha mais nada a perder. Minha família sabia, todo mundo sabia quem eu era. Dunga, quantas brigas eu arrumava, quantas situações eu arrumei para a minha vida, que traficante chegava na porta da minha casa e apontava o dedo para minha mãe e dizia, Flaviano, o seu filho, Dona Antônia, o nome da minha mãe, o seu filho não tem mais jeito. E aquilo como que se doesse no coração da minha mãe. Dunga, eu fui chamado na escola, eu fui expulso de escola. Quantos anos você tinha? Isso, eu estava com 16 anos, eu não conseguia terminar a escola, eu não conseguia sair. Deixa eu dar só um tempinho aqui. 16 anos, gente. Quantas crianças de 9, de 12, a gente vê andando pela rua. Quantos jovens que estão entrando na idade da juventude com 15, 16 anos, que poderiam estar nutrindo dentro de si sonhos maravilhosos, de profissão, de casamento, de viagem, de esporte. E quantos, infelizmente, e esse número cresce cada dia mais, estão na vida do crime. Deixa eu falar uma coisa para você, isso tudo começou lá atrás, naquele estupro, naquele ato pedófilo, naquele abuso sexual de um membro da própria família, de uma mulher, naquele Flaviano que tinha apenas 9 anos de idade. Deixa eu só contextualizar biblicamente isso para você. Com certeza você já foi ao dentista, né? Muitos de nós já fomos ao dentista e fizemos uma restauração no dente, fizemos uma obturação. E muitas vezes você ouviu do dentista a palavra amálgama, né? Que é aquela mistura que ele faz com aquela prata, os outros, que eu não vou saber dizer agora, a composição química, que faz aquela massinha que vai colocar ora na cor do dente, ora na cor da prata. Essa palavra amálgama, ela é muito antiga. E biblicamente falando, nós vamos a 3.500 anos atrás, e nós vamos chegar lá em Noé, lá para Noé,
quando Deus se arrependeu, a palavra é essa, Deus se arrependeu do que tinha feito, da criação. Sabe por quê? Porque naquela época, a mistura, chamada amálgama, a mistura entre homem e homem, mulher e mulher, homem e besta, que é a palavra que a Bíblia usa, ou seja, animal e ser humano. Essas misturas, o pecado era tão latente no ser humano, que o resultado disso eram verdadeiros monstros. Monstros na vida animal e racional, e monstros na vida humana, racional mesmo, animal racional. O pecado era tanto, e nós não estamos muito longe disso hoje em dia, não. A palavra suruba, a palavra, essas palavras, essas noites de devassidões que acontecem em motéis, em casas, essas apologias, nós estamos pegando o ser humano e definhando o ser humano. Estou aqui defendendo bandeira, nem falando contra a bandeira, não. Estou dizendo que o ser humano, de tempo em tempo, ele perde a cabeça. E como eu aprendi com o Tiba, a última barreira da moral é o aborto. Porque quando um ser humano passa desse ponto, quando ele concorda em matar uma criança inocente dentro da barriga, ele vai respeitar o que mais? Se ele já concordou, se ele já aprovou, se ele já cometeu o aborto, o que mais pode segurar um ser humano? Então essa amálgama, essa mistura ruim, essa mistura de coisas que não podem se misturar, gente com animal. Eu tenho um amigo que era gerente de um motel. Ele disse para mim o seguinte, eu não sabia da profissão dele, depois que eu fiquei sabendo, repensei a amizade. Ele falou: Dunga, sabe o que a gente mais vê no motel? É gente com bicho. Estou falando sério, gente. Gente chegando no motel com animal. Não é só homem com homem, mulher com mulher, ou homem com mulher, que é o que menos se vê hoje. Também se vê, chegando no motel, homem com animal. Isso é amálgama. É uma mistura suja. Estou falando uma coisa de 3.500 anos atrás, na época de Noé, quando teve o dilúvio, e acabou com aquelas amálgamas, aquelas misturas erradas, e dentro da arca só foi, então, pode ser uma linguagem poética, pode ser uma linguagem filosófica, pode ser uma linguagem, sei lá, mas é bíblico. Houve um ponto na humanidade que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E olhando para a sociedade hoje, para o terrorismo, para a corrupção, para a violência, e para a degradação da moralidade. Nós não estamos muito longe disso não, gente. E foi isso que marcou a vida de um rapaz, que hoje está aqui testemunhando, mas que com 9 anos de idade, um próprio membro da família, uma mulher, abusa sexualmente. E todos nós, artistas, políticos, formadores de opinião, acham tudo isso lindo, maravilhoso. Olha que coisa bonita, aborto e tudo mais. Bota a mão na cabeça, humanidade. Bota a mão na cabeça, povo de Deus. A própria destruição de Sodoma, né? A gente percebeu que, devido à devassidão e à imoralidade, e a palavra relata que queriam ter relação com os anjos. E ou não é o que acontece hoje com a pedofilia na nossa sociedade. São a tentativa de se ter relação com os anjos, que são as crianças, são verdadeiros anjos. Isso é um pecado que clama ao céu e que atrai a desgraça sobre nós. A ira de Deus. A ira de Deus. Meus irmãos, antes de uma pessoa ser pedófila, essa pessoa tem a sua sexualidade totalmente desregrada. Desregrada. E sabe o que dói, Dunga? A gente vê certos discursos por aí e tomando proporção, tentando desqualificar o pedófilo como alguém desequilibrado, assim, devasso, mas coloca ele simplesmente como um enfermo, alguém que precisa ser respeitado, ser cuidado e tudo mais, mas não como alguém que comete um erro, entendeu? Mas como uma vítima da sociedade. Isso é um discurso que eles estão tentando colar esse discurso, por incrível que pareça, é o que a gente vai ver se agravar
de uns tempos. Anota o que eu estou falando. Daqui a 5 anos, a gente vai ver esse discurso mais comum do que a gente imagina. Não vai chocar mais. A defesa da pedofilia. Existem países, como, por exemplo, o Egito, que o pedófilo ele já ganha auxílio do governo para se tratar, para se fazer, como se fosse um auxílio-doença. Então, ele já, assim, a pedofilia já entrou como um desequilíbrio clínico. E, por causa disso, ele é até auxiliado financeiramente, ou seja, incentivado. Então, ou a gente se levanta com força agora, isso, e a gente conta com os representantes do povo que estão no parlamento, para que barre isso de uma vez por todas, para que não dê margem para achar brechas em leis que protejam esse tipo de gente, ou a gente vai ver a própria Sodoma no meio de nós. Bom, está aqui o alerta. Se daqui a um tempo, algumas leis que para nós hoje soa como absurdo se tornarem realmente leis, não é por isso que vai deixar de ser pecado. E a palavra pecado, a tradução da palavra pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Então, meus irmãos, que sociedade sobrevive errando o alvo? Vamos desespiritualizar um pouco a palavra pecado e vamos realmente sociabilizá-la. Errar o alvo, nós estamos errando o alvo. Artistas, políticos, formadores de opinião, estão errando o alvo, estão levando a nossa sociedade para o buraco. Então, é a hora de você, mesmo que aborto um dia seja lei, mesmo que um dia a maconha seja legalizada, mas não deixará de ser pecado. E a gente tem que lembrar de alguma palavra na Bíblia que diz assim: e assim diz o Senhor. Nada vai poder mudar o que Deus disse. Então, por favor, pai, mãe, fique ligado. O programa PHN existe para que os testemunhos aconteçam, mas que também a gente tome as rédeas da nossa própria vida e principalmente da nossa casa, da nossa família. Tá bom? Bom, estamos chegando no finalzinho do primeiro bloco, ainda dá tempo da gente continuar a nossa conversa aqui. Quando faltar 2, aí me avisa. Meu irmão, qual foi o fundo do poço? Porque nós sabemos que com 19 anos, ou seja, 10 anos depois daquele abuso sexual, você se encontrou com Deus, e isso nós vamos contar daqui a pouco, depois do intervalo. Mas ainda dentro desses 10 anos, qual foi o fundo do poço? Quando você fala, não dá mais. E fundo do poço, Dunga, foi quando eu perdi a referência de tudo. Tudo que eu era. Valor, nada, tudo aquilo que eu tinha aprendido já em casa. Eu não me reconhecia mais nos meus atos, nas minhas atitudes. E eu cheguei, Dunga, dentro desse vício, eu cheguei a dormir com mulher casada, de ir na casa de mulheres casadas, quando o marido trabalhava, e se deitar lá por dinheiro. Eu experimentei essa questão da prostituição também na minha vida, por causa da droga. Quantas vezes eu fui parar em casas, Dunga, que eu nunca tinha ido, por droga. O vício me levou a buracos, a situações, a becos, a favelas, a se drogar com ciganos, pessoas que montavam barraca. Em São José tinha muito isso antigamente. Eu pegava, roubava corrente de ouro das pessoas, relógios, essas coisas. Eu ia lá, trocava com ciganos. E eu usava droga. Quantas vezes? Eu não me reconhecia mais, Dunga. Aonde tinha droga, não importava aonde fosse, como fosse, da maneira que fosse, eu fazia de tudo para usar a droga, para saciar o meu vício. Quantas vezes eu fui me parar em camas de situações, homens, mulheres, por causa do vício. E quando eu cheguei nessa situação, eu me vi no fundo do poço. De fato, eu coloquei para mim mesmo, ou eu morro, por causa da droga, porque eu já era jurado de morte. Eu já tinha um vício incontrolável. E a minha sexualidade, aonde podia fazer troca pela minha sexualidade, eu fazia. Valia tudo. Valia tudo. E o interessante, Dunga, que eu quero contar isso antes de depois contar um outro detalhe, quando Deus vai entrar na minha história. Quantas vezes eu fui no centro da cidade? Quantas vezes? Ainda moleque, ficava no meio das prostitutas, na sarjeta,
para usar droga. Quantas vezes eu recebi convite de homens casados, por estar lá no centro usando droga, homens que queriam ter programas, sair com outros rapazes, no caso eu, outras pessoas que também estavam lá. E tudo aquilo que eu oferecia o dinheiro, Drunga, por causa da droga, eu facilmente aceitava. E quando eu cheguei nessa situação, que eu não tinha mais controle por nada e por ninguém, foi quando eu me vi num desespero só. E quando eu falei para você assim, que quando eu deitava a cabeça no meu travesseiro, e por muitas vezes eu pensei em tirar a minha própria vida, nessa situação se intensificou mais ainda. Segura um pouquinho agora, porque graças a Deus, hoje o Flaviano Costa, ele é um homem salvo, resgatado por Deus, e está aqui para contar, porque no segundo bloco você vai saber como Deus entrou na vida desse cara. Hein? Forte, hein? Como Deus entrou na vida desse cara e como hoje ele é um evangelizador. É coordenador de grupo de oração da Renovação Carismática Católica em São José dos Campos. Como é que é o nome do grupo lá? Nova Voz. Então daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai saber como Deus, vou falar de novo, como Deus tirou o Flaviano Costa dessa situação, tá bom? A gente sai cantando mais uma vez o tema do nosso próximo acampamento PHN, começa agora, dia 9 de julho, tá legal? Vem pra cá, segunda-feira já tem atividade aqui na Canção Nova, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, até dia 16, uma semana de céu na terra aqui na Canção Nova. Com vocês, sob a produção, arranjo, gravação e mãozinha pra cá, pra lá, do Rinaldo, o tema do nosso acampamento Coragem, levanta-te, ele te chama. Simbora, galera. Daqui a pouco a gente volta. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dá glória a Deus. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dá glória a Deus. Começar dia 9, vai ser a melhor experiência da sua vida. Vem pra Canção Nova. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dá glória a Deus. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dá glória a Deus. Meu amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração. Vem fazer parte desta geração. Então vem, amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração. Vem fazer parte desta geração. Beleza? Gente, é o seguinte, olha, o meu amigo Rafael, vem cá, Rafael, Rafael, ele sempre está aqui com novidades. Falar nisso, foi aniversário do Rafael esses dias. Foi aniversário semana passada, né? Semana passadinha. Semana passada, né? Tá ligado? Você tá falando aqui, alô? Tá, agora tá. Rafael, Eu mesmo. quantos anos? 25. 25 já. Bodas de prata de vida, né? Vi esse Então, menino aí, nascer, né? troquei sua Quantos fralda. anos você tem de comunidade? 26, Eu 26. tenho 25. Tá vendo? ó? Eu nasci aqui na Canção Nova, né? Eu sou o único aqui que te vi nu. É verdade, né? Aqui é mesmo. Ei, meu amigo, isso aqui é sobrinho daquele que mora aqui no coração. Vamos lá. Primeiramente, Vamos lá. um abraço a todo o pessoal da internet. Um abraço a todos que estão nos acompanhando, né? Você que está acompanhando o PHN. Hoje eu estou aqui, estou meio resfriado aí, representando, né? A gripe pega a gente, pega de jeito, né? Mas estamos aí, tampa o rosto aí. A Priscila estava lá no posto médico, num soro aqui. A Priscila, não, vamos lá que eu preciso ser. Trouxe, ó, arrastado para cá, diretor do programa. Um abraço. Ei, Priscila. Mas
Hoje viemos trazer um vídeo que, não sei se você sabe, com certeza deve saber, né? Mas a Canção Nova está para completar 40 anos de comunidade. Sim, opa. Na verdade. E o nosso querido diácono Nelsinho Corrêa, o mito. Está para completar 140 anos. 140 anos, né? De conversão. Exatamente. É verdade. Então, ele está fazendo um especial, né? Ele que tem uma série de vídeos no canal do YouTube da Canção Nova, Coisas de Nelsinho Corrêa. Que legal. Coisas de Nelsinho Corrêa. E ele agora fez um especial em comemoração aos 40 anos. Ele foi lá para Queluz para explicar um pouco como que surgiu, né? Como que o padre lá na sala perguntou: quem quiser dar a sua vida, entregar a sua vida para Deus, que fique de pé. Aí os malucos lá: eu quero. Então, você vai acompanhar. E deu origem a tudo isso, que hoje nós estamos aqui graças ao Monsenhor Jonas Abib. Inclusive, um grande abraço. E você vai acompanhar um trechinho deste vídeo agora. Simbora. Onde eu estou, que lugar é esse que eu estou? Estamos hoje no túnel do tempo, 40 anos atrás. Estou no lugar, estou até emocionado de estar aqui onde eu estou agora, sentado. Ou melhor, ao lado dessa cadeira. Você vê aqui a beleza dessa sala, as cadeiras azuis, mas a cadeira mais bonita não é essa aqui que eu estou sentado. Dessa sala, as cadeiras todas bonitonas aqui, a mais linda é esta aqui. Essa cadeira aqui é da época, ela tem esses 40 anos. Todas as cadeiras eram assim. O que eu estou falando? Estou falando que está escrito ali, ó, do primeiro chamado. Esse ano faz 40 anos que o Monsenhor Jonas Abib, vindo de Lorena para cá, ele teve a ideia de fazer um desafio para os jovens. Quem quer dar um ano da sua vida para Deus? Ele conta a história, como se dá um ano da vida para o exército, para a marinha, para a aeronáutica. Quem queria dar um ano da vida para Deus? Está escrito lá, ó. Quem quer dar um ano da sua vida para Deus? Para ver a comunidade? Para fazer o que eu faço com vocês? Monsenhor Jonas Abib, ele pediu fez esse desafio. E nesta sala, estava cheia essa sala. E quem estava aqui nessa cadeira, nesse último lugar, Luzia Santiago, cofundadora da Canção Nova. E diz a história que ela foi a última que se levantou. Todo mundo da vida levantou a mão, ia dar uma vida para Deus, e ela ficou parada, quieta, não expressava nada. Eu imagino o coração do Padre Jonas, porque ela já era companheira do Padre Jonas, era motorista que dirigia o Padre Jonas para cima e para baixo. Ficou sentada, imagina como ele ficou. Ela foi a última que se levantou. E diz dela que aqui nesse lugar, ela foi a última que se levantou, por quê? Maravilha! Poxa, que legal, hein, meu? Puxa, tá vendo só? Ó, parabéns pela tua atuação naquele departamento maravilhoso e a Muito todos obrigado. do departamento, que está sendo realmente uma bênção. Graças a Deus. Essa nossa parceria, né, entre internet e PHN aí, se você gostou desse vídeo, né, que passou só um trechinho, quer ver o vídeo inteiro, o vídeo na íntegra, acesse youtube.com/Canção Nova, tem o nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter também, tudo @Canção Nova, segue lá que você vai, tudo, sucesso, siga nós, nas orações aí, tudo junto. E tá chegando o PHN, né? Tá Já chegando vamos estar o juntos. acampamento. Inclusive, essa Estaremos galera juntos. vai estar rodando no meio da turma aqui para Estaremos fazer rodando. grandes matérias. Talvez você que venha para o PHN possa ser abordado pelo Rafael aqui e você vai participar do nosso E, ó, programa se futuramente. você vier pro PHN, traga a blusa. Por quê? Porque vai Traga fazer a blusa, frio. né? É um costume de Deus, é de Deus. Mandar frio pra nós aqui. Porque no acampamento pode não fazer frio, mas no sábado, no À show noite. do Dunga, Pelo amor de Deus. é frio, hein? Traga. Inclusive, o nosso cameraman estava me contando aqui nos bastidores que o primeiro acampamento PHN ele veio de Pina de bicicleta. Caramba, Olha é mesmo? assim. É mesmo? rapaz. Coragem, hein? Levanta-te. Mostra o cara. Venha de bike. Você, o Café e o João. Verdade. A dupla, hein? Tudo mesmo nível, hein? Que bacana, ele ficou com a gente aqui. Rafael, Valeu, Dunga. grande abraço. Deus abençoe. abraço, Quer dizer, então, obrigado. que você... Olha só, vou falar com ele aqui. Você, há quanto tempo atrás? Foi no primeiro PHN que teve aquele lance da camiseta, que é sucesso, né? Você veio da minha cidade, Pindamonhangaba, de bicicleta. De bicicleta, foi uma aventura muito louca. E acabou agora sendo profissional aqui, cinegrafista.
Pois é. Quanto tempo você trabalha aqui? Tem 5 anos. Beleza. Teu nome? Cristiano. RG. Não precisa não. Cristiano, gente boa demais, tá vendo, Gela? Isso é o fruto do PHN. Convite para você. Em setembro, a partir do dia 18 de setembro, eu, a Neia, minha esposa, e o Frei Jorge Hartmann estaremos conduzindo você para uma peregrinação pelos caminhos de Francisco. Veneza, Cássia, Assis, Pádua, São Giovanni Rotondo, Lanciano, Roma. Por todos os lugares onde São Francisco andou, nós também vamos andar, tá legal? Então, se você quer fazer essa experiência conosco, ligue para a Obra de Maria. O telefone é 12 31 86 20 55. E você, em setembro, estará peregrinando comigo, com a minha esposa Neia e com o Frei Jorge Hartmann. Eu espero por você, tá legal? Bom, o nosso bloco final é mais curtinho, meu querido amigo Flaviano. E nós vamos agora direto ao assunto. Quando é que tudo realmente começou a mudar? Então, Dunga, quando eu percebi que os freios da vida, de tudo, não tinha mais freio de nada, controle de nada, foi quando, então, dentro daquele projeto, daqueles planos que tinha de cometer o assassinato, foi quando eu recebi um convite de participar de um encontro. Um encontro de um pessoal que na época chamava Família Anuncia-me, em São José dos Campos. E eu fui atraído àquele encontro porque eles diziam que lá tinha muita mulher. E muita gente já caiu nessa. Eu fui na ilusão de que, de fato, eu ia curtir. E nisso a gente carregou a nossa bolsa de uísque, vinho, cocaína, e a gente foi para aquele retiro. Era um retiro de 3 dias, sexta, sábado e domingo. E no primeiro dia, quando a gente usou droga, a gente não deixou ninguém dormir, quebrou porta de quarto, fez o que podia. Mas em todos os retiros, Dunga, que eu ia anterior a esse, eu não conseguia ficar até o final. Eu ia embora. Eu ia embora porque eu ficava numa angústia e não conseguia ficar lá. Mas naquele encontro algo diferente aconteceu. Eu consegui, algo dentro de mim incomodou de tal maneira que a minha mãe, né, rezava muito por mim. Ela insistiu que eu fosse nesse retiro. Vai nesse retiro. E quando eu fui para este encontro, dentro de mim, algo na sexta-feira começou a mexer, que eu não entendi o que era. E eu sentei lá no fundo, quando eu cheguei na sexta-feira, com um boné que só ficava com o olho para... né, ficava até o olho aqui. E por causa do efeito da maconha e da cocaína, eu não conseguia prestar atenção em nada. Eu só ria. Ria das palestras, ria dos teatros, ria de tudo aquilo que fazia no retiro. E eu me lembro que o coordenador daquele encontro, ele disse, quem ri por último, ri melhor. E eu dei risada e fui dormir. No outro dia, fora o efeito da droga, já tinha acabado, a gente estava num dilema, saímos para comprar mais ou não? E aquele encontro começou a entrar no meu coração. Mas nada daquele encontro eu guardei, Dunga. Nada do que foi falado. Um momento foi o suficiente. Eu fiz até questão de vir com a camiseta de Nossa Senhora, porque foi num teatro de Nossa Senhora, com uma pessoa entrou vestida de Maria. Não lembro nem o contexto do teatro, só lembro que ela passou por mim. E ela colocou o rosto, a mão no meu rosto. E automaticamente me veio a imagem da minha mãe. Automaticamente, eu vi minha mãe sentada rezando o terço. E eu disse para mim mesmo, eu preciso dar um presente para minha mãe. Algo que eu nunca dei. Eu só dei desgosto. Ela foi chamada quantas vezes na escola para falar que eu estava sendo expulso, que eu estava fumando, que eu estava fazendo isso, que eu tinha quebrado. Eu roubava livro de escola, dentro da escola, livro do professor para vender, que é o livro que tinha as respostas. Era terrível. E quando eu caí nesse retiro, naquele teatro, Dunga, e até então eu falava que o homem não chorava. E eu fui com outros 3 amigos. Né? Nós éramos em 4. Hoje só participa dentro da igreja, só está na caminhada eu e mais um. E quando a gente percebeu, na sexta-feira eu estava no último banco. Quando foi terminar o retiro no domingo, Dunga, eu estava lá na primeira fileira. E quando eu olhei, aquele momento, eu senti uma comoção tão grande no meu coração, uma vontade de chorar, eu não entendi o porquê, mas alguma coisa precisava pôr para fora. Eu estava angustiado demais. Eu estava machucado demais. Eu cheguei lá dilacerado. Eu cheguei lá destruído interiormente.
Eu cheguei lá precisando de uma resposta, de um sentido para a vida, de algo que me fizesse feliz. E quando eu olhei para o lado, eu olhei com vergonha de chorar. Eu olhei para um lado, eu falei, se esse amigo estiver chorando e o outro estiver chorando, eu vou chorar. E quando eu abri o olho aqui, o olho direito, eu olhei para o lado, o outro já estava desabando em lágrimas. E foi a hora que também que eu chorei tanto, Dunga, que eu lavei aquele lugar. Uma poça de lágrima formou naquela casa de retiro. E eu sempre falo, quando eu vou naquele lugar para pregar hoje, como homem de Deus, eu olho para aquele chão, eu entendo que lá existe um cemitério, que lá eu enterrei um homem velho, e eu saí dali como um homem novo. Eu saí dali disposto a largar tudo. E eu estava com uma pessoa a qual já tinha cometido aborto, a gente fumava junto, usava droga junto. E quando eu saí daquele retiro, eu falei, eu preciso dar um basta na minha vida, eu preciso cortar tudo. Mas não foi fácil, Dunga. Eu achei que o retiro tinha solucionado tudo. Mas quando eu saí do retiro, eu precisava ser violento, de alma e coração, para me sair de tudo aquilo que eu tinha me afundado. Eu fui ainda, a primeira, segunda semana, eu fui frequentar o grupo depois desse retiro. Tinha um grupo de oração, um grupo de jovem, não era nem grupo de oração. Era em 1999. E eu fui frequentar aquele grupo de jovem, e eu ainda enrolava cigarro de maconha e colocava dentro da Bíblia. Era a Bíblia de zíper. E eu dizia que eu vou no grupo. Se o grupo não for bom, eu vou fumar esse cigarro hoje. Dunga, e para a honra e glória de Deus, foi o último cigarro que eu enrolei na minha vida. Porque quando eu fui naquele grupo, eu saí de lá, de fato, que eu não conseguia mais pôr uma droga na minha boca. Algo tinha mudado no meu coração que eu não tinha tomado conta. Eu não tinha entendido, eu não conseguia entender a dimensão daquilo que Deus tinha feito. Mas Deus tinha feito algo extraordinário. Quando eu cheguei na minha casa, eu cheguei na minha mãe e falei para minha mãe, mãe, um filho saiu daqui sexta-feira e a senhora está ganhando um filho novo. Um filho novo. E para a honra e glória de Deus, Deus te abençoa hoje com um filho renovado, com um filho restaurado. Aquele filho que saiu daqui na sexta-feira, não é o mesmo que entra aqui nesta casa. Dunga, depois disso, eu aceitei passar por um processo de recuperação. Eu fui convidado a trabalhar como servente numa casa de recuperação. Casa Logos, lá de São José dos Campos. Na época era o padre Xandão. E, Dunga, com perdão da palavra, eu ia à missa e ficava do lado de fora. Porque para mim, todo padre era mal resolvido sexualmente. Eu achava que todo padre era boiola, em outras palavras. Eu não conhecia, não tinha noção. Quando eu vi aquele sacerdote com 3 jovens, dependente químico, que fumava ainda cigarro, era dependente do cigarro ainda, ele fazia compra, e lá ele celebrou missa, sentado na minha frente. Eu nunca tinha visto aquilo, Dunga. Eu me encantei por uma igreja que eu desconhecia até então. Eu ouvia falar, fiz catequese, tudo. Mas eu desconhecia a igreja que eu tinha frequentado. E quando eu vi aquele padre erguendo Jesus na minha frente, naquela casa de recuperação, eu automaticamente falei sim, Senhor, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu tenho que fazer parte dessa igreja. E foi onde começou o meu processo de restauração. Eu saí daquela clínica, parei de fumar cigarro, terminei o meu namoro com aquela pessoa que vivia de forma desregrada, né? Montei, falava para o Dunga ali no final, eu montei um altar com vários santos, eu não sabia nem quem era santo qual, eu só sei que eu dei R$50 para minha mãe, e minha mãe me trouxe uma imagem que eu tenho até hoje, quebradinha, mas está lá. Eu fiz um lugar especial na minha casa. Nossa Senhora das Graças e São Francisco de Assis. Eu dobrava todo dia, às 3 horas da tarde, o meu joelho, Dunga. E comecei a rezar pela conversão da minha casa, pela minha família. Eu queria sentir constantemente aquilo que Deus tinha feito queimar na minha alma naquele retiro. E todo dia, às 3 horas, eu entregava toda a minha família. Dunga, eu vi o adultério saindo da minha casa. Eu vi a droga saindo da minha casa. Eu vi meu pai indo para a igreja. Até então, meu pai não ia na igreja. Eu vi meu irmão que ouvia consagrado ao rock satânico. Eu vi meu irmão se convertendo, teve uma conversão muito linda. Hoje é um pregador que tem rodado o Brasil. Quantas vezes eu rezava para ele, ele chegava em casa de madrugada, ele vomitava em cima de si mesmo, a gente dividia o mesmo quarto. E eu
estendi a mão para ele, porque ele já não falava comigo, porque eu queria falar de Jesus para ele. Eu estendi a mão para ele e comecei a rezar, mas não adiantava. E quando ele viu o meu testemunho de vida, o quanto Deus tinha entrado, rasgado o meu peito e entrado na minha vida, foi onde meu irmão se converteu, que não vai dar tempo de dizer aqui, mas voltou para Jesus, sabe, Dunga? E isso foi muito marcante, porque depois disso, para mim encerrar, para mim não estender, tem outros detalhes, mas para mim, quando eu falei das Você ainda vai voltar na Canção Nova para contar tudo isso. Quando eu falei das prostitutas, que eu usava droga no meio das prostitutas, um dia, querendo falar de Deus para tudo e para todos, eu peguei um violão, eu gosto de tocar, quando eu saí do retiro, eu saí determinado a aprender a tocar, e eu não sabia que eu cantava, eu aprendi a tocar, cantar, tocar teclado. Eu peguei um violão, Dunga, fui para o centro da cidade. Peguei 2 garotas de programa, e com a alma imbuída de Deus, eu quis falar de Jesus para elas. E eu cantei uma música sua, eu lembro até hoje, Restauração. Deus veio o coração. Eu comecei a cantar. E quando eu estava cantando, apareceu um cara casado, querendo fazer programa. E eu comecei a pregar a palavra para aquele rapaz também, que estava dentro daquele carro. Falei para ele, volta para sua família. Volta para sua casa. Aquelas garotas de programa, Dunga, quando eu estava cantando, começou a chorar. Ela falou, você veio aqui para fazer a gente chorar? Não, eu vim aqui para dizer para você que você vale a pena. Você nasceu para dar certo. E elas começaram a chorar. Eu rezei por ela ali, Dunga, eu dei um beijo no rosto daquela jovem. E ela começou a chorar mais ainda, de soluçar. E ela disse assim para mim, nunca alguém me beijou dessa forma. E foi aonde eu estava com tanta gana, com tanta vontade de falar de Deus, da mesma forma que eu afundei nas drogas. Eu fui para Deus de uma forma muito violenta, no bom sentido. E eu entreguei minha alma para Ele. E depois disso, a minha vida passou a valer a pena. Bom, meu querido amigo, eu quero te dar de presente algo que as pessoas que vierem ao programa PHN a partir de hoje, essa é uma gentileza da Valéria, Instagram da Valéria é Valéria8 Machado, ela que fabrica as pulseiras PHN que eu uso, e ela gentilmente cedeu por 2 anos para que nós presenteássemos os nossos convidados com uma pulseira PHN, porque a partir de hoje você é uma testemunha PHN para todo o Brasil. Põe no teu pulso, porque a partir de hoje o Brasil vai querer você pregando, testemunhando, e o teu telefone, teu endereço está na telinha. E Valéria, muito obrigado por essa gentileza. Por 2 anos, a Valéria estará cedendo para nós as pulseiras PHN. Essas pulseiras não são comercializadas. Ela é um brinde para quem está aqui no programa. Valéria, Deus abençoe. E que você possa também ser muito ricamente abençoada. Valéria8 Machado. Pode seguir no Instagram, que ela tem muitas outras pulseiras. Ela vive disso. E ela doou para nós aqui para o programa. Deus abençoe. Oi, meu irmão, fala aí. Percebi, eu queria deixar de comentar 2 choros aqui. O primeiro choro do Flaviano, contando dos pecados dele. E foi interessante, porque às vezes a gente vê muito testemunho, escuta muito testemunho, de pessoas contando de maneira muito feliz, parece, as desgraças que viveu. Mas na verdade não é feliz, só quem viveu sabe. E às vezes que ele contava os seus pecados e ele chorava, é muito verdadeiro isso. Mas tem um segundo choro, que veio na segunda parte do programa, que foi ainda mais intenso, mas o choro da alegria da libertação, do que Deus fez na vida dele. É assim na nossa vida. O pecado faz a gente chorar, machuca demais, dá vontade de se matar. Mas quem se entrega a Deus e deixa Deus fazer, experimenta um segundo choro. Esse é mais intenso, é mais forte, mas é de alegria, pois a libertação chega para essa pessoa. É o choro da paz. É o que ele está vivendo hoje. Maravilha. Amém. Quero agradecer a Deus, por termos a oportunidade de fazer um programa como esse. Um programa que tem
Programa simples. O programa PHN nasceu para ser simples. Ele não precisa de muita coisa, não. É alguém aqui apresentando, que hoje sou eu. Amanhã pode ser o Tiba, pode ser o Peter, ou outro irmão de comunidade. Mas a figura principal é o nosso convidado, que chega aqui e diz o que Deus fez na vida dele. Estamos chegando próximos aos 20 anos, e que Deus nos dê mais 100 anos pela frente. E todos os outros que vierem no futuro, apresentando, tocando, operando as câmeras, dirigindo, produzindo, possam ser testemunhas de como Deus age na vida das pessoas. Flaviano, Deus te abençoe, meu irmão. Força, coragem lá em São José dos Campos. Amém. E que o Brasil seja pequeno. Amém. Para você, percorrendo e dando testemunho e pregando. Amém. Deus abençoe. Dia 9, segunda-feira, eu já espero por você aqui. De 9 a 16 de julho, acampamento PHN. Dessa vez vai ser um pouquinho maior. E você que nunca veio, venha, experimente o amor de Deus numa intensidade tão grande que você vai pirar o cabeção. Mas é uma loucura santa, tá bom? Valeu, Tibá. Valeu, Dungão. Deus abençoe. Programa. Valeu, gente. Valeu, banda. Valeu todo mundo. E até a próxima semana, se Deus quiser. O que vai? Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar e não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta no seu Senhor e se abra a restauração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!